Olá, Vivian! Seja bem-vinda no Terapeuteando de hoje. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa noite, Bélia. Bom, boa noite a todos que estão entrando. Marcela, Milena, um abraço a vocês. Gratidão por fazer parte desse encontro lindo de hoje. Um encontro que traz mais um assunto muito sério, né, para a gente conversar, para a gente discutir. O tema de hoje do Terapeuteando é depressão, a busca pela superação, um duelo entre vida e morte. E hoje nós estamos recebendo a Vivian Souza. A Vivian é terapeuta, né, acompanhamento, realiza um trabalho de acompanhamento terapêutico, é técnica de segurança do trabalho, coach life e criadora, vamos dizer assim, do grupo Depressão Não é Frescura, onde está rendendo a ela, além de muitos seguidores, a oportunidade dela ser contribuição na vida de muitas pessoas que passam por situações depressivas. E ela que vai contar um pouquinho para a gente por que ela entrou nessa história. Então, o Terapeuteando de hoje está trazendo um tema muito bom, muito polêmico, que a gente vai conversar, não vai esgotar tudo que a gente precisa, mas vamos trazer sérias reflexões para deixar para você. Seja bem-vinda, Vivian, e se apresente, por favor. Muito obrigada, Bélia. E eu agradeço pelo convite já de antemão. E assim, você já me apresentou e hoje eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui ou descobrindo pelo que está passando, por conta da pandemia aumentou muitos casos, né? E eu criei o grupo Depressão Não é Frescura por observar algumas situações que antes de eu descobrir que eu tinha depressão, eu fazia também, que era exposição excessiva em fotos, felicidade falsa, entendeu? Exposição demais. Porque tudo que está em excesso existe uma falta, entendeu? Então aí eu criei o grupo Depressão Não é Frescura, que hoje tem 5.500 pessoas, tá? E aqui o Instagram, Ei Não Desanima Não, é a extensão do grupo, porque lá no grupo no Facebook as pessoas têm a oportunidade de desabafarem, e aqui no grupo fica mais assim, o meu trabalho reunido com as lives, e aí é a extensão do grupo, e eu tô nessa caminhada também contra a depressão, já melhorei bastante, mas ainda não venci, ainda tem as crises de ansiedade, de pânico, tomo tudo no nosso decorrer aí da conversa, eu vou colocando aí o que eu faço. Mas estou em tratamento, mas vou vencer essa luta e essa batalha. E eu criei tudo isso para não deixar ninguém sozinho, porque quando a gente ajuda uma pessoa, automaticamente a gente está sendo ajudado duas vezes. E hoje eu estou aqui para contribuir. E dentre tantas as áreas que eu sou profissional, mas atualmente eu estou parada em tratamento, só para vocês ficarem cientes, né? Porque às vezes a vida pede uma pausa. Com certeza. Vivian, eu tenho certeza, nós temos certeza que você vai sair dessa, como muitos. E quando você fala, eu criei o grupo para poder ser um canal onde as pessoas que passam pela mesma situação que eu tenho essa disponibilidade de desabafar, é uma das estratégias de cura. Esse acolhimento, essa troca de informações é fundamental para todos. Né? Então, parabéns pela tua iniciativa, porque você poderia ficar quietinha no teu canto, lá, sentadinha, mas não, você, apesar de todo o sofrimento, porque eu também já tive depressão durante a minha vida, apesar de todo o sofrimento, você levantou essa bandeira e se tornou uma causa de contribuição. E eu quero aproveitar, dar uma boa noite para o pessoal que entrou depois, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está com o tema depressão. Vivian, a gente sabe que a depressão é uma doença, ponto final. Né? E
grande problema de saúde pública. E lá no meu consultório, quando eu recebo as pessoas, elas sempre perguntam: como é que a gente sabe se é tristeza ou se é depressão? Então, eu digo que, primeiro ponto, você tem que analisar esse grau da tua tristeza. É profunda? É muito intensa? É por muitos dias? É por poucos momentos no dia? Como que são os sinais dessa tristeza que você sente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que 350 milhões de pessoas no mundo sofrem o que eu já sofri e o que você está aí tentando se recuperar. Sofrem de depressão no mundo. E no Brasil, a gente tem 1/3 da população apresentando sintomas depressivos. Da onde vem esse quadro, né? Vem de traumas infantis, de momentos conflitantes, por exemplo, esse que a gente está passando socialmente falando, a morte de entes queridos, divórcios, separações, o próprio isolamento social, violência física, violência mental. A gente pode também falar que ela tem uma característica de hereditariedade, e a gente pode falar também que, de repente, ela aparece. Não é necessário ter nenhum motivo aparente para essa depressão aparecer. Infelizmente, a depressão causa lesões nos neurônios. E isso vai prejudicar a transmissão desses impulsos nervosos no cérebro. Exatamente por essas lesões é que faz com que a pessoa, se ela não levar a sério o tratamento, ela pode vir a ter outras crises depressivas. E aí eu quero que você coloque para a gente quando é que a depressão se torna doença. Quando é que ela se enquadra dentro dessa minha fala, que você, principalmente você que teve, que está saindo dela, que percebeu que ela tinha se transformado numa doença, num quadro de lesão cerebral. Primeiro que a depressão, ela deixa qualquer ser humano incapacitante de qualquer rotina, começando da higiene diária. A pessoa perde a energia de tomar banho, de escovar o próprio dente, que é aquela vontade de só ficar deitado, nunca levantar e reagir. Então, são uma das incapacidades. Qualquer coisa da rotina se torna difícil pelo cansaço profundo, pela falta, então se torna incapacitante por qualquer rotina, falta de prazeres, não sente prazer mais em nada. E aí, muitas das vezes, primeiro, a doença mental, a depressão, ela atinge primeiro o físico, como aconteceu comigo. Eu fui em vários médicos e fiz vários exames e nada dava nos exames. E aí eu vi que tinha que procurar um psiquiatra. E qual que é a diferença? Muitas pessoas citam depressão sem conhecer ao menos de fato o que é depressão, porque assim, o fator principal que reconhece a doença é que as pessoas ficam incapacitantes mesmo, tá? É vergonhoso de falar para quem já passou? Não é, porque realmente é isso. A pessoa fica vários dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem lavar o cabelo. Então começa por ali, né? E aí, a partir desse momento, tem que se observar. As suas rotinas diárias da pessoa que tem depressão, ela não tem mais motivação para nada. Os prazeres da vida, falta de atenção, perda da memória, da concentração. Atividades fáceis da rotina, comer. Tem pessoas que deixam de comer e tem pessoas que com ansiedade comem mais do que o normal. Então tem que observar também esses fatores. É uma pessoa que come normal, parou de comer? Opa, tem que dar uma atenção. Ou está comendo além. Sono excessivo, que é a hipersonia ou a insônia.
sono desregulado, entendeu? Então, a depressão, para reconhecer a doença, é a incapacidade para fazer coisas simples do nosso dia a dia, tá? Então, muitas pessoas às vezes têm e não reconhecem que tem, vai em vários médicos, mas nunca chega aí num psiquiatra para diagnosticar. E muitas pessoas também, ô Béldia, fala que tem depressão, mas é uma tristeza profunda. Por quê? Uma tristeza profunda, a pessoa sabe o motivo porque está triste e ela não prolonga por muito tempo. Já a depressão, ela é um tempo indeterminado de tratamento. Não dá para a gente distinguir. Eu mesma pensei que fosse um tratamento rápido, sabe? Mas não é. Até porque, Vivian, quando nós mulheres, por exemplo, quando nós passamos pelo fator, por algum desequilíbrio hormonal, pode acarretar sintomas depressivos. Né? E aí, muitas vezes a gente fala, eu estou com depressão. E aí você vai ao médico, passa os exames, você está com desajuste, com desequilíbrio hormonal, que não caracteriza a depressão, e sim os sintomas depressivos. Aí toda a orientação, todo o tratamento é mais fácil, é mais rápido. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando dessas causas neurológicas, esses déficits neurológicos que a depressão causa, que ela afeta mesmo, como você acabou de falar. Hoje, a gente tem assim, inúmeras pesquisas, inúmeros estudos, e que colocam o quadro da depressão trazendo essas modificações químicas mesmo do cérebro. E isso faz com que, como eu acabei de falar, a partir do momento que o meu cérebro foi afetado, que eu tive um déficit, eu tenho uma desordem cerebral. E essa desordem traz muitas dificuldades, inclusive de manter o equilíbrio de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Né? Que aí você ainda citou a questão da memória, você citou a questão da concentração, mas citou a questão do sono, que a serotonina é responsável por um sono mais tranquilo, por um sono mais calmo. Os remédios que a gente vai tomar, eles não vão aumentar essa produção desses neurotransmissores, mas eles vão fazer com que o cérebro volte a produzir. Então, é importante o uso de medicação, sim. A gente ainda tem uma resistência muito grande. Só para ressaltar que a serotonina é o que controla o humor e outras funções vitais, como o sono, e a noradrenalina, ela colabora na produção da adrenalina, que é aquele hormônio mesmo estimulante, principalmente que cria aquele estado de alerta quando a gente está sentindo algum medo. Essas duas substâncias, esses dois hormônios, são os primeiros que têm um desequilíbrio muito grande. E o controle dessa substância na célula vem, vamos dizer assim, da produção da enzima monoaminoxidase, que elimina o excesso dos neurotransmissores. Por isso que acarreta tudo isso que você acabou de falar. O que acontece no cérebro? No cérebro dessas pessoas, no seu cérebro, por exemplo, você é uma pessoa que tem depressão, você tem uma estimulação muito grande dessa enzima, monoaminoxidase. Eu tenho uma dificuldade de falar, mas é monoaminoxidase. Ela tem uma produção enorme, não são os neurotransmissores. E com esse trabalho excessivo dessa enzima, o que acontece com a serotonina e a noradrenalina? Eu tenho uma interrupção nesse fluxo normal. Então, eu vou ter uma interrupção nas redes sinápticas e na produção desses hormônios. Os antidepressivos, eles vão atuar fazendo com que essa enzima se equilibre, tá? Para que a serotonina, para que a noradrenalina volte ao seu fluxo normal. É muito sério isso.
porque você vê de uma forma terapêutica, você vê de uma forma praticamente, né? Você vive isso no seu corpo. Como eu recebo as pessoas, e aí quando a gente vai estudar a nível cerebral, a gente vê que o efeito é muito grande. E acontece socialmente, nós temos aí um quadro muito grande, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, principalmente jovens, né? E isso é muito sério, porque as pessoas ainda não entendem que esse distúrbio, esse desequilíbrio cerebral, nessa produção, nesse excesso de trabalho dessa enzima, vai fazer com que as pessoas percam todo esse equilíbrio. Eu queria que você colocasse, você chegou perto, você lida com essas pessoas, como é esse fato da depressão e do suicídio dentro da tua experiência? É o que mais tem passado na cabeça das pessoas, até lá no grupo. E, primeiro, a minha contribuição. Quando eu resolvi procurar ajuda psiquiatra, eu estava retornando do trabalho para casa, estava na Anhanguera, e era numa sexta-feira, era o dia que eu mais gostava. Já tinha ido aos médicos, tinha feito todos os exames, não tinha nada no físico. E aí eu fechei os olhos porque eu queria morrer. Eu queria que ali acontecesse o acidente e me tirasse dali porque não fazia mais sentido. Aí eu cheguei em casa, eu falei, opa, eu cheguei no meu limite, né? Porque se não aconteceu nada e eu coloquei a minha vida em risco, aí eu peguei, liguei no atendimento do convênio, já no sábado fui atendida. Tá, então eu diagnostiquei por isso porque eu já queria morrer, entendeu? E lá no grupo, o que mais tem são pessoas desabafando, se automutilando, querendo realmente tirar a própria vida. E um detalhe, assim, que eu e os moderadores, a gente ficam bastante preocupados, é porque a maioria das pessoas estão lá só jogando para fora, desabafando o que elas têm. Elas não estão observando o tanto de conteúdo e lives que tem no grupo. E, assim, são pessoas que talvez ainda nem aceitaram que tem a doença. Porque a gente precisa aceitar que depressão é uma doença que precisa de tratamento, igual você citou, tudo que falta no nosso cérebro, a partir dos medicamentos de tratamento, a gente vai repondo. E muitas pessoas chegam para quem tem depressão, fala, para de tomar remédio, como algumas pessoas também falaram para mim, você vai ficar viciada, isso não resolve. Mas eu sei que não, igual você acabou de explicar, talvez muitas pessoas não sabiam que os medicamentos depressivos repõem tudo o que falta no cérebro. Então, Obeldia, hoje a maior parte dos membros do grupo tem vontade de se suicidar e tem tentativas diariamente. Se a cada 40 segundos tem suicídio, é por isso que o grupo está crescendo cada dia mais. E outra, eu tô aqui que eu sou prova viva para falar sobre isso. Você falou de dois pontos fundamentais, que é a falta de aceitação. Eu vivo isso diretamente no consultório. Nós temos ainda uma falta de aceitação pelas pessoas, pelas próprias pessoas que têm a depressão, principalmente em homens. Eu falo que a cada 10 homens, 9 não aceitam. E passa até pela questão medicamentosa, porque eles têm uma dificuldade imensa de aceitar a medicação por causa dos efeitos, né? Dos efeitos colaterais. Então, infelizmente, por que acontece essa falta de aceitação? Primeiro é porque tem que tomar remédio e eles acreditam que os efeitos colaterais vão trazer resistência na sua parte sexual, no seu equilíbrio sexual. É o primeiro ponto que eles acreditam que sim.
Segundo, porque a própria doença, ela traz, né, ela provoca um transtorno de humor. E esse transtorno de humor faz com que essa pessoa também não aceite. A hora que ela está bem, você vê que é mais fácil de trabalhar com ela. A hora que ela tem a crise, ela já não aceita a própria doença. Nós temos também um outro fator que cabe dentro dessa falta da não aceitação, que é a questão da autoavaliação. Tem muitas autoavaliações erradas pelo senso comum, né? Inclusive a questão de falar que a depressão é frescura, que ela não é uma doença, que você está fazendo o corpo mole e você passa a negar isso, que faz parte de uma dos pontos que eu coloco como não aceitação. Um outro fato é que se é uma doença, socialmente muitas pessoas ainda encaram como não doença, a maioria das pessoas, principalmente nos homens, tem essa ilusão de que eles vão controlar a doença, vão controlar os sintomas por si só e não precisam de ajuda. Eu acho que é muito grave esse estigma social que nós temos de não ver a depressão como uma doença muito séria, que é um dos fatores que está matando muito. Né? Tudo bem que a gente está vivendo aqui um contexto social, mas é um contexto atípico. Se a gente for analisar, a depressão também me assusta, porque ela também mata muitas pessoas. E um outro fato que faz com que essas pessoas não aceitem é o próprio conflito familiar que essa doença acarreta. Existe um desajuste de opiniões, de senso comum nesse meio familiar, fazendo com que essa pessoa passe, às vezes, até por humilhações e crie nela um conflito interpessoal e ela não vai procurar ajuda. Então, a falta de não aceitação é muito grave. E aí as famílias, quando já está em crise, elas me perguntam o que a gente pode fazer. Eu falo que o primeiro ponto é sensibilizar-se. Você tem um ente querido, se sensibilize. Torne-se mais compreensível. Fica ao lado dessa pessoa. Primeiro ponto, compreenda. E vai procurando conversar de uma maneira muito tranquila com seu ente querido para levá-lo o mais rápido possível no médico. Pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, mas acompanhe. Ou pode ser um médico da confiança dele, mas leve. E se tiver em crises mais profundas, eu falo que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a crise leva a incidentes, às vezes irreversíveis, como o suicídio, por exemplo. Mas quanto mais a gente trazer esse ambiente acolhedor, com muita empatia, acolhendo essa pessoa que está depressiva, colocando para ele, conversando sobre os sintomas, como você falou, olha, você está, a gente está percebendo que você está com insônia ou com muito sono, você está mais irritado, você está mais inquieto, você já está demonstrando uma falta de memória, uma falta de concentração, como você mesma falou, você já está apresentando uma dificuldade maior para realizar as suas tarefas. Conversa de maneira muito calma com essa pessoa para que ela vá percebendo as próprias atitudes que já estão sendo deficitárias, vamos dizer assim. Um outro ponto que eu oriento as famílias se você percebeu que o teu ente querido que está passando pela depressão está já com dificuldade de compreender as coisas, começa a falar o que você tem que falar, as ordens, as consignas, de uma maneira mais calma, pausadamente, colocando uma ordem de cada vez. Não fala sentenças complexas, porque aí você só vai fazer com que ele fique mais ainda depressivo, porque ele vai se sentir, né, um inútil, vai perceber, ao mesmo tempo que ele tem que perceber, mas ele tem que perceber como uma forma de ajuda, não perceber no sentido de que ele está sendo excluído daquele quadro. E por falar em incluído e excluído, é um outro ponto fundamental. Essa pessoa tem que ser o máximo possível incluído no ambiente familiar. E esse ambiente tem que ser muito acolhedor. Tem que ser muito compreensivo, fazendo com que esse ser se sinta querido, com que ele perceba que
todos que estão ali queiram participar desse tratamento com ele, estão juntos nessa caminhada, que estão contribuindo nesse processo de atuação da cura, incentivá-lo a fazer algo que ele gosta, estimular na autoestima, e falando para ele, olha, você está avançando, até um tempo atrás você já não conseguia fazer isso, hoje você já está conseguindo, e mostrando os avanços. Um ponto que eu sempre oriento, que não adianta é você bater de frente. Não adianta, principalmente se ele estiver numa crise mais profunda. Ele não vai te entender. Isso só vai fazer com que ele se afaste de você ou se afaste, né, dos familiares dele. Então, não adianta bater de frente. É acolher os sentimentos, acolher as emoções. Tem gente que às vezes chega e fala, ah, fulano era assim, agora ele me maltrata. Não, ele está assim. Isso vai passar. Então, é importante que você esteja ao lado dele. E um outro fato que eu quero chamar a atenção também é a questão de que essas pessoas, às vezes, elas ficam horas de frente à televisão, horas de frente ao celular, e a família acha, ah, não, ele está se distraindo. Não está, tá? Estar de frente à TV ou estar de frente ao celular não significa que ele esteja assistindo, se distraindo. Muitas vezes, ali dentro da cabeça dele, está passando sentimentos imensos e até dolorosos. Porque quem tem depressão sabe que os pensamentos ficam vagando, são muitos, né? Até por causa do desequilíbrio cerebral, tanto dos hormônios, dos neurotransmissores. Então, observar como é que ele está assistindo. E até eu falo que tem que controlar mesmo o uso de TV, o uso de celular, para poder trazer essa pessoa de novo para dentro do meio ambiente familiar, conversando, falando coisas que ele gosta, fazendo com que ele esteja ativamente estando assim, ó, ligado, tirar o foco de estar sozinho. E estar se movimentando, deixando ele se movimentar através da fala, através de algo que ele gosta. E tudo isso é necessário que essa família tenha compreensão e tenha conhecimento, para que ela possa participar desse projeto de intervenção, de cura, aceitando, compreendendo e vendo, porque tem muitas pessoas que vão para o suicídio, dão sinais e as famílias não percebem. E elas só vão perceber se esse ente querido, se essa pessoa que está em depressão, se realmente elas forem incluídas e participar de uma maneira muito mais ativa dentro dessa família. Tá? E se a pessoa estiver numa crise, gente, não tem que pensar, corre, busca uma equipe de profissionais de saúde e busquem ajuda enquanto dá para buscar. E eu falei bastante dicas para a família, e a gente já conversou também, mas eu quero que você intue como é a depressão frente ao uso de medicamentos e as terapias alternativas. Só para complementar também, antes de entrar nos medicamentos na terapia, a depressão é uma doença muito silenciosa, ela chega aos poucos e a maioria que é diagnosticado com depressão não sabe a causa, tá? Eu mesma fui descobrir a segunda psiquiatra que me contou, me fez relembrar, foi fazendo um trabalho comigo, precisei trocar, porque eu não sabia de onde que vinha. Aí ela relembrou algumas coisas comigo, então ela descobriu que lá em 2016 eu sofri um trauma e começou de lá para cá. E aí, em relação aos medicamentos e terapia, Béldia, assim, é o seguinte, todo mundo que começa o processo medicamentoso com a depressão, o importante é ser uma pessoa bem transparente com o profissional que está acompanhando. Se tomou, se não tomou, se deu efeitos colaterais, se está tomando realmente certinho. Por quê? Porque muitas pessoas falam que está tomando e não está. Uma conhecida minha falou que, ela me perguntou, Vivian, você toma seu remédio sozinha? Falei, tomo. Por quê? Ela, não, porque a minha tia,
ela vai me dar o remédio nos horários certinho, ela me entrega, só que eu não tomo. Entendeu? Então, tem esse fator. Outro fator, tem Tá efeito dentro dessa colateral. dica que eu dei, né? Para a família ficar muito atenta, muito. Uhum. Porque aí acha que tá gastando com medicamentos, tá levando no médico, não tá vendo progresso. Por quê? Né? Efeitos colaterais, a maioria tem. Então, vocês têm que entender que quais efeitos colaterais são mais suportáveis. Porque qualquer tratamento afeta, né? Sara, de um lado provoca o outro. Geralmente é assim. Mas E depois aí, conserta de novo, né, Vivian? uhum. E aí, tá dando certo, passa pro profissional. Não deu certo, pede pro profissional trocar. Então tem que ter aquela confiança no profissional para estar falando a realidade dos medicamentos, porque tudo a gente pode trocar. A única coisa que não pode acontecer é achar, que eu também ouço muito, que esse remédio não deu certo, eu vou parar esse tratamento. Esse remédio não deu certo, aquele médico lá é o que não sabe de nada, entendeu? Porque, ô Béldia, o ser humano sempre passa a responsabilidade dele para o outro, entendeu? Para fugir. E aí, ao mesmo tempo, ele auto-sabota e nem um pingo de autorresponsabilidade. Porque para ter tratamento com medicação é a longo prazo. O medicamento está dando certo? Vai aumentando, vai inserindo outros medicamentos. E aí também não fica só nesses medicamentos, mesmo que está dando certo. Por exemplo, comigo, tem efeitos colaterais. Meu cabelo cai, então eu tenho que tomar mais medicamento. Por quê? Porque o cabelo está caindo. E por aí vai. Esse é só um exemplo. Então, tem que ter um profissional de confiança, a pessoa tem que ser estrita, assim, bem verdadeira mesmo, não esconder nada do profissional. Ok, em relação aos medicamentos, Béldia. Ok, foi bem compreensível. Terapia. Muitas pessoas têm algumas crenças limitantes, existem vários tipos de terapia, mas o que acontece? 50% são os medicamentos e 50% é terapia. Não dá para fazer o tratamento com a depressão somente com medicamentos. Não dá para fazer tratamento da depressão somente com psicólogo, ou terapeuta, ou terapia, N terapias aí que existem que nós sabemos. Então, importante, 50% medicamento, 50% terapia. Qualquer que seja a terapia que a pessoa for escolher, porque isso vai muito da pessoa, do ser humano, da crença, envolve muitas coisas, mas o principal é remédio, 50% terapia. Outra coisa, tá indo na terapia, o grau da depressão é grave, tá indo uma vez por semana, pede para aumentar. Vai 2 vezes por semana. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo, entendeu? E houve melhora, como também houve piora, que uma época, o ano passado, logo que entrou a pandemia, e aí tudo fechou, né? Ninguém tinha parâmetro de nada, mas acabou fechando tudo, e aí um tempo eu fiquei sem terapia. Nossa! Aí tinha que correr comigo para o hospital. Eu já acordei com a pressão 20/12. Acordar. Então, assim, por isso que eu tô falando aqui a importância do tratamento medicamentoso mais terapia, tá? Terapia. Não gostou do profissional? Troca. Agora, o importante é não deixar de fazer terapia, que é essencial os dois. Um sem o outro não vai funcionar. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos na depressão que só toma remédio. O remédio
troca, troca, não dá, não vai. Eu falei, gente, não é porque eu estou caminhando que eu melhorei bastante, bastante mesmo, graças a Deus. Mas assim, eu pesquiso, eu leio, eu quero melhorar. Mas só tomar remédio não vai resolver. Para sair da depressão, precisa desses dois fatores: remédio mais terapia. É na terapia, né, Vivian, que ele vai aprender a enxergar o que é que está levando ele a esse quadro de tristeza, quadro de depressão, e a lidar com essa. A gente fala transmutar as dores e os sentimentos. Você não vai apagar os seus traumas, mas você pode transmutar essas dores em aprendizagens e trazer essas aprendizagens até como fortalecimento, como, por exemplo, o que você está fazendo na sua vida. E aí, para completar a questão das intervenções, a gente fala que hoje a gente tem dois tipos de intervenções. A neurociência traz vários tipos, mas nós temos uma que é de estimulação cerebral, onde vão ser colocados eletrodos e a pessoa sofre uma carga elétrica mesmo no cérebro, que vai aumentar o efeito da dopamina e afeta também os demais neurotransmissores, além de estimular esse metabolismo do córtex frontal. Essa terapia ela é usada apenas em casos mesmo muito intensos, muito. Nós também temos a ressonância magnética, que é um pouquinho menos, aliás, invasiva, que também estimula o cérebro com ondas eletromagnéticas, que aumentam o fluxo sanguíneo na área que está deficitária ou na área que está passando por uma consequência, vamos dizer, onde está refletindo, né, das atividades cerebral, de perda, como você falou, da concentração, da memória. E nós temos também a alternativa, além da que você citou, que é a psicóloga, nós temos a terapia das barras de axis, que hoje eu tenho conseguido um resultado muito grande. Nós temos a terapia sistêmica, que também contribui muito, porque ela volta lá buscar a origem desses traumas, quando são infantis, que está lá na primeira infância. Você falou da questão de, às vezes, precisar de 1, 2 vezes. Eu tenho uma menina que ela está passando por mim 3 vezes na semana. 2 vezes ela vai para barra de axis, 1 vez ela vai para conversar, para poder buscar apoio, porque nem sempre na família ela pode conversar e contar aquilo que ela sente, sem ser, assim, vamos dizer, questionada, sem ser julgada, porque o que pega muito no seio da família são os julgamentos, são os ressentimentos, são as cobranças. Então, o terapeuta é fundamental na vida das pessoas. A medicação e terapia, não adianta um e o outro, dependendo da causa, é lógico. E também, eu sempre oriento para a gente fechar a questão das terapias, do trabalho alternativo, da alimentação saudável. É importante também o hábito dos exercícios físicos, né? O controle de drogas, o controle no álcool e a meditação e o relaxamento. Por quê? Hoje a gente tem, a neurociência já traz uma série de relatos, inclusive de neuroimagem, do quanto a meditação relaxa, traz relaxamento para o cérebro. E isso vai fazer com que essa pessoa tenha um nível de estresse mais baixo, que vai ajudar na compreensão do trauma que ela teve, vai, vamos dizer assim, limpando essas preocupações que fazem com que aquela pessoa tenha, porque passam os sentimentos e as emoções dela ficam totalmente desencontrados. O que é tranquilo para mim não é para outra pessoa que está com depressão. Então, é importantíssimo, sim, que tenha esse trabalho. Eu falo que é um trabalho de equipe. E aí, você estava falando também numa fala anterior sobre a questão da depressão, né?
Nós temos a depressão, tanto bipolar como a unipolar. O que é a depressão bipolar? É aquela que tem oscilação. Na mesma hora que eu estou bem, que eu estou agitada, que eu estou subindo pelas paredes, que a gente fala, essa bipolar, ela é conhecida como a PMD, que é psicose maníaco-depressiva, que ela tem essa oscilação de humor. A mesma hora que eu estou super tranquila, né, eu já tenho uma tristeza profunda. Quando eu estou nessa euforia, há um excesso de neurotransmissores. Quando eu estou nessa tristeza profunda, que aí eu caio numa cama, eu não quero me levantar, às vezes eu não quero nem comer, é porque há uma falta, né, dessa conexão dos neurotransmissores. E a depressão unipolar, ela é única. O nome já fala, unipolar. Por quê? Eu tenho aquela depressão profunda, que é a que provavelmente você teve, não querer sair da cama, não conseguir tomar banho, começar a renegar a alimentação, enfim. Você perde totalmente a sua energia. Você só quer ficar ali quietinha, fechadinha. Você falou também da questão que a sua depressão foi de traumas, e interessante que traumas de quando você era adulta, não da primeira infância, né? Mas, como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção, não importa como ela vem, se ela vem, a gente tem que tratar. Nós temos problemas hormonais genéticos que fazem com que você desenvolva os estados depressivos. Já falei, a mulher, principalmente, que está entrando na menopausa, tem que tomar muito cuidado, porque tanto o estrogênio quanto a progesterona, em níveis desequilibrados, vão provocar os sintomas que podem levar, né, a sintomas depressivos, vai ocasionar o mesmo quadro. Então, é necessário mesmo ter uma orientação, ter um olhar muito atento. Sentiu diferença? Corre, busca ajuda. Depressão não é brincadeira. Depressão mata também. Bom, eu estou olhando aqui, por mim eu falaria aí um monte, mas é muito gostoso a gente falar de algo que eu vivi, que você está vivendo, que é a nossa experiência. Hoje eu estou mais, né, como profissional, atendendo as pessoas que passaram ou que estão passando pela depressão. Eu já passei, fui muito feliz nos atendimentos que eu recebi, eu passei por psiquiatra, tomei medicação, isso em 2000. Eu tive uma queda da serotonina incrível no cérebro. Passei também pela ajuda de uma psicóloga que eu amo muito. Então, eu recebi assim, grande ajuda. Foi muito proveitoso. Eu acredito que se eu não tivesse esses dois apoios, e da família, consequentemente, eu não estaria aqui hoje como especialista, trabalhando e atendendo também essas pessoas que passam por esse sofrimento. E aí, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho como superar, então. Eu já dei algumas dicas, você também, mas só para a gente fechar o Terapeuteando de hoje, Vivian, como a gente supera a depressão? É um pouco de tudo que você já falou, mas vou reforçar. Primeiro, autoaceitação, aceitação, reconhecer, procurar ajuda profissional, psiquiatra e terapia, que é importante, que é o primeiro passo. Se despir da vergonha, porque hoje em dia quem procura psiquiatra e psicólogo, as pessoas consideram como loucos. Despe aí da vergonha e vai embora. Fique próximo de pessoas que te tratam com amor e tem aquele acolhimento com respeito, porque é um momento de respeito. Porque dói certas palavras, certas brincadeiras. E a gente, quando tá nesse momento, né? Porque depressão é um estado, eu falo, que vai passar. A gente é igual uma esponja, tudo a gente absorve com maior intensidade. Então, uma coisa que para um seria tirado de letra, para a gente não. Então, procurem ficar perto de pessoas que respeitem essa doença, que não acham que depressão é frescura ou preguiça.
e vão em busca de pessoas que, às vezes, a gente, por correria do dia a dia, eu mesma estava casada com o meu trabalho. O meu problema da depressão fui diagnosticada com síndrome de burnout, esgotamento mental. E aí, a gente também tem que procurar essas pessoas que a gente ama. E não só deixar elas vir, porque faz bem para nós. Então, é o acolhimento, o amor. E automaticamente, se deixar para lá essas pessoas que não entendem, não agregam. Outra coisa, redes sociais nem sempre agregam na nossa vida. É muita perca de tempo. Às vezes está lá olhando para o nada. Então, gente, quem está passando por isso é o meu exemplo, tá? Eu foquei em estudar o assunto, ajudar pessoas. E quando a gente está nesse momento, a gente consegue reconhecer pessoas que estão ao nosso lado passando por isso também. Então, aproveitem também esse momento para estar dentro do problema, mas não deixar de caminhar e dar a mão para quem está do seu lado, passando por isso também. E fazer do seu problema uma motivação para estar ajudando as pessoas, porque tem gente morrendo do nosso lado e a gente não está percebendo. Essa é a verdade. Senão, não estaria na estatística 40 minutos, a cada 40 minutos, um suicídio. Quem tem depressão, uma hora está planejando a vida, outra hora está planejando a morte. É instantâneo. Não adianta falar que agora mesmo a pessoa estava feliz, estava sorrindo, estava bonitinha. Daqui a pouco vai chegar a notícia, fulano se matou. E aí? E aí quem estava do lado não fez nada. E mesmo nós que passamos por isso, a gente pode ajudar. Então, assim... Sabe, a gente fica triste, preocupado, né, com essa questão das mortes do corona. Também estou. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva ou não. Hoje eu estou aqui, super feliz, conversando com você, tentando ser contribuição na vida das pessoas que vão nos assistir. Mas quando a gente pega os dados estatísticos de uma depressão, é muito alarmante. E as pessoas não se tocam. É um efeito de saúde pública mesmo. É tão grave quanto as mortes que nós estamos vivendo. São muitas pessoas e muitos jovens que se matam, que acabam com a vida. E quando eles acabam com a vida, eles não querem acabar com a vida deles. Eles querem acabar com a dor, né? Então, a gente consegue segurar essa vida, que é diferente da situação que a gente está vivendo na pandemia. Infelizmente, ainda é difícil a gente segurar, mas na depressão a gente consegue. Basta a gente ter o olhar do amor, olhar para o outro com amor. A partir do momento que a gente olhar para o outro com amor, a gente vai salvar a vida. E ele vai estar aqui, como hoje você está, para contar essa história linda de superação, para dividir com a gente que é possível. É difícil? Sim, mas é possível. Né? E vale a pena a gente procurar. Eu já passei por isso em 2000, tive grandes amigos que me ajudaram, amigos especialistas, tive minha família, porque quem está na depressão, muitas vezes ele tem dificuldade de olhar para ele com amor. Então ele precisa de quem está ao lado dele para que faça esse olhar, para que ame ele por ele naquele momento. Eu sempre falo isso para as famílias. Ele não vai conseguir se amar. Porque as famílias dizem, mas ele não se ama. Não, ele não se ama. Mas ele tem quem pode amá-lo nesse momento, porque ele está assim, como você falou, é um estado. Ele está assim. Ele só precisa de alguém que o ame. E se alguém amá-lo nesse momento, ele vai se fortalecer nessa energia e vai para a vida. Né? Independente de religião, a gente não está falando de religião, mas eu acredito nessa energia linda do universo, eu acredito em Deus, que quando a gente consegue trazer essa pessoa para essa energia, para essa visão de Deus, é mais fácil, independente de religião.
mas a essa energia chamada Deus, chamada universo, também ajuda, também é uma grande referência. Vivian, foi muito bom falar com você, foi muito gostoso a gente trocar esse pouquinho, né, de conhecimento, porque depressão dá para a gente falar que a noite toda a gente ainda não vai falar sobre tudo que a gente precisaria falar, mas eu acredito que a gente trouxe grandes pontos de reflexão, grandes pontos de ajuda. Você está aí no Face com o grupo Depressão Não é Frescura, é isso, né? Você está no Instagram também, um Ei Não Desanima Não, onde você e mais um grupo de pessoas estão prontos para poder ajudar quem precisa, para amar quem está precisando ser amado, porque eu sei que o trabalho de vocês é intenso. Eu também, vocês podem me procurar. Eu tenho também como princípio de vida ser contribuição na vida das pessoas, dentro da terapia sistêmica, dentro da neurociência, dentro da neuropsicopedagogia em saúde mental. O que eu souber, estou disponível para atender a todos vocês, porque nós somos uma rede, não de dependência emocional, mas de codependência, onde quem está mais forte hoje levanta quem está mais fraco. Então, somos uma rede, conta conosco, nós estamos aí. Gratidão, grande beijo, foi muito bom falar com você, espero que quem ficou aí com a gente até o final, olha, o Ípera, nossa hipnoterapeuta Gerson Costa, um abraço, gratidão por você ter ficado, Nildo também, gratidão por você ter ficado aqui conosco. E a gente está encerrando, né, Vivi? Infelizmente. Você quer colocar alguma coisa a mais? Quer deixar o teu boa noite? Eu quero só finalizar, porque é bíblico, e para a gente dar um start aí, igual você acabou de citar, quando está no momento depressivo, nem a pessoa se ama, ame a ti mesmo como você ama o próximo. Porque se a gente não se amar, não tem como a gente nem ajudar o próximo. Com certeza. Então, quem consegue, se ama, né? Para você buscar esse próximo, porque ele também vai conseguir se amar. Eu falo que é lá que a gente vai chegar. E é no amor e pelo amor. Você pode escolher. Ou se você vai pelo amor, ou se você vai no amor. Mas se você vai no amor, você vai chegar no amor. Verdade. Bom, boa noite a todos. A gente deixa aqui a nossa gratidão e o nosso carinho a todos vocês. Até mais, Vivian. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Boa noite a todos.